Boa noite e bem-vindos ao Espaço Cultural CPFL. O Espaço Cultural CPFL apresenta esta noite, no projeto Sociedade Contemporânea, Vida, Perigos e Oportunidades, o módulo A Teoria Pós-Moderna, a Contemporaneidade e a Vingança da História, que tem como curador o professor Bento Prado Júnior. O convidado para a palestra de hoje é Vladimir Safatli, do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. O tema da palestra é o cinismo contemporâneo. O riso é originariamente reconciliador. Ao longo da história da filosofia, todos lhe deram um lugar, sem que ele deixasse feridas no espírito. Hoje, cabe pensar ao inverso, com a ajuda da dialética negativa de Adorno e com a metapsicologia de Lacan. Não haverá no riso, além da sua positividade classicamente reconhecida, algo de puramente negativo que só se manifesta plenamente no nosso mundo contemporâneo? Analisar a crise exige da filosofia tanto voltar-se criticamente sobre si mesma, como lançar-se contra os seus limites para mergulhar em vários aspectos da nossa experiência atual. A prática e a concepção de guerra, a articulação entre teologia e política, as diferentes faces da nossa modernidade e suas vertentes éticas e estéticas. Pedimos que desliguem os telefones celulares, os bips, os pagers, mesmo os vibracall, porque está dando interferência, inclusive, nos aparelhos de recepção. E vamos receber com aplausos o professor Vladimir Safatli, por favor. Nossa, estou me sentindo realmente fritado aqui. Tem como diminuir um pouco a luz? Ah, tá. Ixi. Tá bom. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, assim como agradecer o convite que me foi feito pelo professor Bento Prado para participar desse colóquio com um tema absolutamente interessante, né, sobre a pós-modernidade e a vingança da história, né. Bem, eu havia sugerido falar sobre um fenômeno que eu julgo fundamental e importante para compreender alguns desafios absolutamente fundamentais para o pensamento contemporâneo. Esse fenômeno é o cinismo, né? Então, o que eu gostaria de fazer hoje é, primeiro, tentar contextualizar um pouco a importância dessa questão e, no segundo momento, tentar, num esforço de precisão, delimitar melhor aquilo que nós poderíamos compreender como sendo cinismo, né? A pragmática da linguagem ordinária, ela utiliza cinismo nas suas acepções mais diversas. Então, isso dificulta muito a compreensão do que está realmente em jogo no interior do cinismo como um problema filosófico, né? O cinismo contemporâneo como um problema filosófico. Então, é isso que eu gostaria de fazer. Na verdade, eu gostaria de colocar uma pergunta e tentar responder essa pergunta. A pergunta é: seria o cinismo o saldo final dos processos de modernização? Veja, eu gostaria de lembrar algumas colocações, como, por exemplo, na aurora daquilo que a gente poderia chamar de pós-modernidade, em meio a uma polêmica a respeito da filosofia adorniana da música, Jean-François Lyotard, ele afirmava, eu cito Lyotard, nós temos em relação a Adorno a vantagem de viver em um capitalismo mais enérgico, mais cínico, menos trágico. Ele coloca tudo em representação, a representação se reduplica, como em Brecht, logo se apresenta. O trágico dá lugar ao paródico. Bem, sem entrar diretamente na questão a respeito da pretensa obsolescência do pensamento adorniano, devido a esse novo diagnóstico histórico, eu acredito que essa afirmação do Lyotard, ela tinha ao menos o mérito
de apresentar uma mutação maior nas práticas de poder e nos seus processos de legitimação, que já então se fazia perceber, né? Essa mutação estava figurada na estranha passagem de um capitalismo trágico para um capitalismo cínico. Mas o que esses dois termos poderiam querer significar nesse contexto, né? Vejam, uma resposta programática seria, bem, ao invés da tragédia de um sistema socioeconômico que a todo momento funcionava através do ocultamento do caráter fetichista dos seus processos de determinação de valor, tragédia de um sistema que não pode assumir aquilo que ele realmente é, ao fundar-se no recalcamento ideológico dos seus pressupostos. Bem, ao invés disso, nós teríamos o cinismo de práticas de poder capazes de revelar o segredo do seu funcionamento e continuar a funcionar como tal. Práticas de poder capazes de reduplicar seu próprio sistema de representações, tomando a todo momento uma distância brechtiana em relação àquilo que elas próprias enunciam, tal como uma eterna paródia. Lyotard era ainda mais claro a esse respeito quando afirmava, no mesmo texto, né, eu cito, ao mesmo tempo que o capital mantém na vida e na arte a lei do valor como separação, poupança, corte, seleção, proteção, privatização, ao mesmo tempo elimina por todos os lados o valor da lei. Ele nos obriga a vê-la como arbitrária, nos impede de crer nela. Ele é bufão. A crítica não pode ir além dessa bufoneria. Veja, a colocação não poderia ser mais direta, né? Porque a força do capitalismo viria do fato dele não se levar a sério, já que eliminaria a todo momento o valor da lei que ele próprio enuncia. O capitalismo não exigiria mais espécie alguma de crença cega nos conteúdos normativos que ele próprio apresenta ou nos protocolos de ética que ele disponibiliza. Ou seja, nós podemos tomar distância dos conteúdos normativos do universo ideológico capitalista, porque o próprio discurso do poder já ri de si mesmo. E mais importante, essa aparente ausência de legitimidade seria o verdadeiro núcleo da sua força. Sua crise de legitimidade seria o seu núcleo motor. Bem, antes de a gente ver como isso é possível, não deixa de ser irônico encontrar exatamente no Adorno a consciência desse cinismo constitutivo do regime contemporâneo de funcionamento da ideologia. Basta a gente lembrar, por exemplo, do que diz o Adorno em um texto consagrado à análise da televisão como ideologia. Eu cito: dentre os scripts analisados, numerosos são esses que jogam deliberadamente com o kit e dão uma piscadela de olhos em direção ao espectador. Como quem diz que eles mesmos não acreditam no que mostram, que eles não são assim tão idiotas, né? Bem, esse seria o exemplo supremo de uma ideologia que pode funcionar exatamente por não se tomar a sério. Veja, todos nós conhecemos as múltiplas figuras da ironia como arma suprema do esclarecimento contra a intolerância, né? Um dos móveis mais usados pela crítica esclarecida foi o riso, né? O riso como modo de desmascaramento das imposturas do poder. Desmascaramento da contradição performativa entre procedimentos de justificação e a dimensão da ação. Esse riso como desmascaramento, ele está claramente presente já nos cínicos da Grécia Antiga. Vale a pena a gente pensar, por exemplo, no sarcasmo de Diógenes contra o que haveria de hipócrita na lógica que guiaria as superstições, a moral e a política. O mesmo sarcasmo contra a hipocrisia que o teria levado a afirmar, diante de dois guardas dos arquivos sagrados que estavam levando para a prisão
um ladrão do tesouro público, eu cito Diógenes. Eis aí grandes ladrões levando para a prisão um pequeno. Uma versão helênica da famosa pergunta brechtiana, né? O que é roubar um banco diante do que significa fundar um banco. Né? Bem, algo dessa ideia crítica do riso, como desmascaramento da hipocrisia, já está presente na definição do Aristóteles, base da teoria clássica do riso. Cito Aristóteles: a zombaria é um insulto gracioso. A gente vê aqui, entre outras coisas, a noção do riso como uma figura da crítica que procura desqualificar e desmascarar a aparência sustentada por aquele que é ironizado. Essa teoria clássica do riso como desmascaramento da aparência pode nos explicar por que os vícios que nesse contexto aparecem como sendo os vícios risíveis, né, são geralmente a hipocrisia, a vanglória e não a perversidade. A perversidade não é um vício a ser ridicularizado, mas ser diretamente combatido. Por quê? Porque a hipocrisia e vanglória exprimem a inadequação entre as dimensões da aparência e as determinações essenciais, né? O que não é exatamente o caso da perversidade. Agora, mas a questão que eu gostaria de colocar é o que acontece à ironia como figura da crítica quando o poder, de uma certa forma, começa a zombar de si mesmo. Eu diria que essa pergunta posta pelo Lyotard, ao falar de um capitalismo bufão, já havia sido levantada pelo Adorno à ocasião de um dos seus estudos sobre o fascismo. Para ele, o fascismo era, de uma certa forma, o riso que vem do poder. A gente pode dizer isso porque o caráter carnavalesco, como diria o Bakhtin, da ideologia fascista, o caráter de paródia que absorve ao mesmo tempo conteúdos ideológicos aparentemente contraditórios, como, por exemplo, o vínculo camponês à terra e o culto futurista à indústria, seria, segundo Adorno, esse assim seria o segredo da força do fascismo. Tudo era aparência posta como aparência. E, um fato de suma importância, todos sabiam disso. Ninguém acreditava na mitologia do fascismo, mas cria-se. Ou seja, a responsabilidade da crença era sempre enviada a um outro, a uma espécie de sujeito suposto crer. O fascismo seria, assim, a realização da distância irônica agindo no cerne do poder. Veja, aqui é impossível resistir à ideia de citar o texto do Adorno na integralidade, né, onde ele trabalha essa questão. Eu cito Adorno. Da mesma forma com que as pessoas não acreditam, no fundo dos seus corações, que os judeus sejam um demônio, elas não acreditam completamente no líder. Elas não se identificam realmente com ele, mas atuam essa identificação. Representam seu próprio entusiasmo. E dessa forma participam da performance do líder. É através dessa performance que eles encontram uma balança entre seus impulsos institucionais continuamente mobilizados e o estágio histórico de esclarecimento que eles alcançaram e que não pode ser arbitrariamente revogado. É provavelmente a desconfiança da ficção da sua própria psicologia de grupo que faz as massas fascistas tão impiedosas e inabaláveis. Se elas parassem para raciocinar por um segundo, toda a performance iria pelos ares e eles seriam deixados em estado de pânico. Ou seja, o fascismo não teria passado de um grande jogo de máscaras, ou ainda de uma grande paródia carnavalesca. Então, cada uma dessas ideias deve ser levada a sério no interior dessa citação. Primeiro, a noção de uma identificação irônica. Uma identificação irônica que leva os sujeitos a representarem o seu próprio entusiasmo. Um como se cínico que desarticula a distinção clássica entre entusiasmo e desencanto.
e que não exige mais que os sujeitos se identifiquem simbolicamente com tipos ideais disponibilizados. Um pouco como se o poder que ri de si mesmo exigisse que os sujeitos ironizassem a todo momento seus papéis sociais. Segundo, a simulação como formação de compromisso entre exigências valorativas esclarecidas e impulsos instintuais continuamente mobilizados. Ou seja, como aquilo que permite a sujeitos esclarecidos agirem ironicamente como se não soubessem. E terceiro, uma certa síndrome de pânico, que apareceria no momento em que todo esse jogo de aparência ameaçasse, arruinasse. Mas a gente não poderia dizer que essa análise da ideologia fascista parece estranhamente próxima de algo fundamental nas nossas sociedades pós-ideológicas? Sociedades pretensamente marcadas pelo desengajamento em relação a todo projeto utópico? Se assim for, a semelhança de família entre o capitalismo bufão pós-ideológico do Lyotard e o fascismo na sua versão adorniana não seria mero acaso. Pois nos dois casos, nós estaríamos diante de mecanismos de poder fundados em ideologias da ironização. Dessa forma, compreender os modos de funcionamento da ideologia, assim como a força das suas práticas de poder, significa atualmente compreender o cinismo e suas figuras. Ora, no entanto, para aprofundar essa figura cínica da ideologia, que pode funcionar exatamente para não se levar a sério, isso a fim de compreender melhor as molas que a sustentam, a gente deveria colocar uma questão de esclarecimento. Que tipo de problema é o cinismo? Ou ainda, o que significa exatamente o cinismo? Veja, essa questão ela não é tão simples quanto possa parecer. Normalmente, a resposta padrão seria: o cinismo é um problema de ordem moral, vinculado à distorção de procedimentos de justificação da ação. O cínico seria aquele que distorceria procedimentos de justificação ao tentar conformá-los a interesses que não podem ser revelados. A gente estaria aí diante de uma dentre outras tentativas da imoralidade em travestir-se de moralidade. Enquanto uma dentre outras máscaras da imoralidade, o cinismo não deveria nos colocar dificuldades suplementares, né? Ele poderia ser isolado através do estabelecimento de uma ética do discurso, capaz de fundamentar critérios normativos de enunciação e de transformar tais critérios em instrumentos de crítica. Sem grande relevância filosófica, o cinismo seria, assim, um problema menor. No entanto, eu acho que a gente poderia fornecer uma visão mais complexa para o problema do cinismo. Primeiro, mais do que um problema de ordem moral, talvez seja mais produtivo compreendermos o cinismo como um regime de economia de discurso. A vantagem, nesse caso, consiste em salientar que, enquanto economia de discurso, o cinismo pode aparecer como posição discursiva em várias esferas da vida social, e não apenas no campo dos julgamentos morais, né? Por exemplo, a gente pode, não só pode, mas a gente deve falar de uma estética cínica, de uma política cínica, de uma ideologia cínica e de uma sexualidade cínica, entre outras coisas. De fato, acredito que só é possível compreender o desdobramento contemporâneo de várias esferas da vida social através do cinismo como economia de discurso. Por outro lado, enquanto economia de discurso, o cinismo aspira à legitimidade e procura colocar-se como padrão racional de justificação da conduta. Esse eu acho um ponto central. Eu acho que ele foi bem salientado a partir do momento em que nós começamos a falar de razão cínica. Principalmente a partir do livro de Sloterdijk, né? Crítica da Razão Cínica. Bem, notemos que falar em razão cínica significa admitir que o cinismo se vê a si mesmo como uma figura da racionalidade e dos processos de racionalização. Para o cínico,
Não é apenas racional ser cínico. Só é possível ser racional sendo cínico. Nesse sentido, mais do que um problema moral, o cinismo é um problema de funcionamento de estruturas de racionalidade. Há uma racionalização cínica das esferas sociais de valores. E para o cínico, esse é o único modo de racionalização possível. Se nós levarmos em conta a insistência com que usamos atualmente o adjetivo cínico em campos cada vez mais amplos, nós vamos ser obrigados a dizer que essa relevância parece ter crescido ultimamente. Isso nos coloca diante de uma hipótese maior. A partir de um certo momento histórico, os modos de racionalização das múltiplas esferas de valores da vida social, na modernidade capitalista, começaram a se realizar, ou ao menos começaram a ser percebidas a partir de uma racionalidade cínica. Não, é claro que isso nos deixa diante de uma tarefa suplementar, que é indicar as coordenadas históricas que produziram tal situação. Veja, não se trata apenas de indicar o momento em que as sociedades capitalistas começaram a passar por uma crise geral de legitimação. Eu acho que o problema é ainda de outra ordem, porque trata-se, na verdade, de compreender como elas foram capazes de se legitimar através de uma racionalidade cínica e, com isso, estabilizar uma situação que, em outras circunstâncias, seria uma típica e insustentável situação de crise. Acho que isso faz toda a diferença, né? Bem, o primeiro passo para compreender o cinismo como um problema de funcionamento das estruturas de racionalidade passa por um esforço de precisão. Na pragmática da linguagem cotidiana, o termo cinismo aparece muitas vezes designando ações que têm pouco em comum. Por exemplo, o empresário que procura mascarar seus interesses particulares de classe, invocando valores universais, é normalmente chamado de cínico, da mesma maneira que, esse caso é um caso real, né, que o ex-diretor do Banco Central, que assume abertamente que a universalização constitucional do acesso à saúde é legítima, claro, mas infelizmente deveria ser cortada da Constituição por ser racionalmente impraticável nos próximos decênios, né? Agora, no entanto, vejam a diferença entre os dois casos. No primeiro caso, o enunciado mascara a verdade presente no nível da enunciação, no nível do interesse do enunciador. Enquanto que no segundo, não há operação alguma de mascaramento, e nem precisaria, porque o julgamento é absolutamente bem formado. Essas duas economias de discurso, por sua vez, não participam, por exemplo, da lógica própria àquele que age legitimando, ironicamente, sua conduta a partir de valores que ele mesmo julga falsos, porém necessários, né? Vocês têm esses exemplos clássicos, exemplos dos padres esclarecidos do século XVII, do século XVIII principalmente, né? No qual o padre que tem o discurso absolutamente ateu esclarecido, mas que num certo momento, quando se vê diante de alguém que lhe pergunta, bem, mas sendo assim, por que você não fala isso ao povo? Ele fala, não, o povo não tem como saber isso, porque a unidade do Estado seria posta em xeque. Ou seja, ele é capaz de falar como um off-clara e agir como uma falsa consciência, né? Veja, agora, esses três casos são distintos, mas mesmo assim nós os chamamos de cínicos, né? Então, acho importante fazer distinções, porque distinções dessa natureza são importantes por demonstrar que a inversão cínica dos procedimentos de justificação racional não se confunde com uma simples operação astuta, de má-fé ou de hipocrisia. Por isso, se a gente quiser apreender de maneira satisfatória o nosso objeto, nós devemos começar estabelecendo distinções precisas entre, por exemplo, cinismo, hipocrisia, má-fé e outros atos de fala que são construídos através de algum modo de distinção entre a literalidade do enunciado e a posição do enunciador, como, por exemplo, a ironia, né?
A gente poderia mesmo chamar todos esses atos de fala de atos de fala de duplo nível, exatamente por se jogar, por se articular a partir dessa distinção entre aquilo que está enunciado e a posição do enunciador. Por exemplo, alguém que manda tropas para invadir um país e justifica tal ação através de valores universais, como democracia e liberdade, isso enquanto sua verdadeira intenção é animada por interesses geoeconômicos evidentes, não está sendo exatamente cínico, mas no máximo classicamente hipócrita. Basta a gente lembrar aqui do que o Hegel dizia a respeito da hipocrisia, Heuchler. Bem, que ela, eu cito o Hegel, demonstra seu respeito pelo dever e pela virtude, tomando-lhes a aparência e utilizando-as como máscara para sua própria consciência, assim como para a consciência alheia. Ou seja, a hipocrisia é uma das múltiplas máscaras da insinceridade. A insinceridade dos que escondem a particularidade do interesse através da universalidade do dever. Máscara que cai através de uma crítica capaz de desvelar os verdadeiros interesses por trás da aparência de universalidade, confrontando assim um texto ideológico com um texto recalcado, ao pontuar, por exemplo, nós sintomais nos quais se lê a contradição performativa entre procedimentos de justificação e o domínio da ação. No entanto, isso nada tem a ver com cinismo. Sem distinções dessa natureza, a gente acabaria por crer que o cinismo não passa de um problema de desrespeito àquilo que o John Searle uma vez chamou de condições de sinceridade do ato de fala. Como se, no fundo, o sujeito agisse de outra forma simplesmente por seguir outro sistema de crenças do que aquele que ele proclama ou deixa subentendido. Mas veja, como a gente vê na citação do Hegel, esse mascaramento para o outro pode ser acompanhado por uma espécie de não querer saber que indica uma certa forma de autohipocrisia ou de mascaramento para si. Foi Sartre quem tematizou a exaustão e de maneira mais adequada esse mascaramento para si, cujo nome correto é má-fé. Estamos assim diante de duas máscaras da insinceridade. A hipocrisia como insinceridade para o outro e a má-fé como insinceridade para si. A gente pode lembrar, por exemplo, do que o Sartre diz a respeito de conteúdos mentais inconscientes, como conteúdos latentes de sonho, crenças não conscientes, acontecimentos traumáticos, lembranças denegadas. Eles são, inicialmente, segundo Sartre, o resultado de um não querer saber que deve ser compreendido como figura da má-fé. Pois, como tais conteúdos mentais são produtos de um processo de recalcamento, chega-se rapidamente a um certo paradoxo. Para que exista recalcado, faz-se necessário um certo gênero de consciência do processo de recalcamento. Como dirá Sartre, eu cito, eu devo saber muito precisamente essa verdade, a verdade dos conteúdos mentais inconscientes, para escondê-la de mim mesmo de maneira cuidadosa. E isso não em dois momentos diferentes da temporalidade, mas na estrutura unitária do mesmo projeto. Veja, o acento vai aí para essa figura de um saber que esconde para si mesmo as suas próprias operações no momento mesmo em que as implementa. Isso leva o Sartre a afirmar que a má-fé é uma posição evanescente. Cito Sartre, uma certa arte de formar conceitos contraditórios, quer dizer, que unem uma ideia e a negação dessa ideia, mas a má-fé não quer nem coordená-los, nem superá-los em uma síntese. Sustentar tal contradição é possível através de um deslizamento perpétuo, através do qual os dois polos contraditórios, ou seja, o saber e a negação do saber, nunca estão simultaneamente postos, ou sempre estão postos apenas através do seu contrário. Essa divisão é sinal maior do ato de mascaramento para si mesmo, mascaramento que é uma forma de fuga de si. A gente deve nos perguntar, como a consciência operacionaliza tal divisão? Como Sartre nos lembra, a má-fé, antes de mais nada, uma fé. Ou seja, trata-se de uma questão de crença.
trata-se de tirar todas as consequências desse ponto. Daí por quê? O problema essencial da má-fé é um problema de crença. Como podemos crer de má-fé em conceitos que forjamos expressamente para nos persuadir? Mas vale a pena a gente lembrar que é da própria natureza da crença operar sobre o vazio da dúvida, que insiste diante da certeza subjetiva. Se eu digo, por exemplo, eu creio que ela me ama, escutamos sob a afirmação a certeza aterradora de que se trata apenas de uma crença, de que nada me garante totalmente que ela me ama. Tomar consciência da crença é, assim, necessariamente destruir a imediaticidade da crença. Como diria Pascal, toda verdadeira crença não passa de uma aposta. Dessa forma, a má-fé, ela pareceria como uma fuga da consciência em direção à crença. Uma fuga de quem usa a imediaticidade a fim de mascarar para si mesmo o caráter frágil da aposta. Tal característica permite ao Sartre de insistir no fato de que a má-fé não pode ser confundida com cinismo, pois a má-fé funciona, antes de mais nada, como estratégia de permanência na crença. Enquanto, como a gente vai ver, o cinismo não pode ser compreendido exatamente como uma questão de crença, pois o cinismo pode pôr os dois momentos que a má-fé não é capaz de articular, o saber e a negação do saber. Esse é um dos cérebros da complexidade do cinismo. Bem, hipocrisia e má-fé são duas máscaras da insinceridade. Mas o que dizer da ironia e do cinismo? Seriam também máscaras da insinceridade? Vejamos primeiramente o caso da ironia. Bem, haveria alguma coisa em comum entre os regimes distintos de ironia, como o sarcasmo, o xiste, a ironia melancólica, entre outros? Bem, a fim de estabelecer um traçado geral, a gente poderia apelar à definição clássica de ironia fornecida pela retórica do Quintiliano. A ironia é uma questão de pensar outra coisa do que se diz. Um processo de erosão do enunciado, ela tira sua força da inscrição de uma inadequação entre as dimensões da literalidade do enunciado e da intenção presente no nível da enunciação. Agora, vale a pena a gente notar que, contrariamente à hipocrisia e à má-fé, a ironia não procura esconder essa inadequação. Para funcionar, ela deve mostrar que o sujeito nunca está lá onde o seu dizer aponta. Dessa forma, ela pode se afirmar não exatamente como uma operação de mascaramento, mas como uma sutil operação de revelação da inadequação entre enunciado e enunciação. Sem essa possibilidade de revelação da inadequação para o outro, sem essa possibilidade que eu tenho de poder revelar para o outro essa inadequação, a ironia seria um mero mal-entendido. Nesse sentido, se a hipocrisia e a má-fé expulsam o outro, através do mascaramento, a ironia chama o outro, ela pede o reconhecimento do outro. Ou seja, a ironia é um modo muito particular de abertura ao reconhecimento intersubjetivo. Não se ri sozinho, já dizia o Freud, né? E mesmo quando se ri sozinho, há sempre um outro que se coloca no horizonte para onde o meu riso se dirige. O riso pede sempre a cumplicidade de um outro. O que Schlegel já havia claramente percebido ao afirmar, que eu cito, o xiste é o espírito de sociabilidade absoluta. Sociabilidade que acaba por recuperar as ressonâncias da palavra latina empregada por Cícero para designar o humor, que é urbanitas. Pois, para além do vínculo social que dá corpo à ordem jurídica, o riso funda e fornece as coordenadas de um espaço comum desses que partilham olhares simétricos. A ironia demanda de reconhecimento ao outro, então, porque ela é fundamentalmente um modo indireto de enunciação da verdade. Ou seja, um modo de enunciação da verdade em condições de impossibilidade de uma posição direta da verdade, seja devido à censura ou despreparo intelectual do receptor, e por aí vai. Ela é exigência, por modos indiretos,
de que o outro reconheça a verdade presente no nível da enunciação. Como se houvesse uma verdade transcendente ao enunciado. Nesse sentido, a gente pode recorrer a uma fórmula fornecida pelo Deleuze, eu cito Deleuze, chamamos de ironia movimento, que consiste em ultrapassar a lei em direção a um princípio mais alto. Isso a fim de reconhecer a lei apenas um poder secundário. Ou seja, a ironia aponta para um princípio mais alto em relação à lei que pode ser enunciada e que regula os limites do enunciável. De onde se segue o papel central da ironia na estruturação dos protocolos de crítica, porque ela é a abertura para esse princípio mais elevado que não pode ser efetivado nas condições tais quais as condições do enunciado, né, em questão. Agora, no entanto, a gente conhece, ao menos desde o Hegel, uma outra figura da ironia. Trata-se de uma ironia que continua a funcionar, mesmo sem pressupor um princípio mais alto capaz de garantir os fundamentos da sua crítica. Essa ironia foi tematizada à exaustão, entre outros, pelo Kierkegaard, em um livro, o conceito de ironia, constantemente referido a Sócrates. Bem, o Kierkegaard parte da definição de que, em Sócrates, a ironia deixa de ser um momento de exposição da ideia, que rompe, um momento que rompe a imediaticidade da realidade em direção a um princípio mais alto. Na verdade, ela se transforma, com Sócrates, em resultado de uma subjetividade que toma distância de toda a determinidade. Ela não é mais um caminho, ela é uma meta. Sobre a maiêutica socrática, por exemplo, Kierkegaard dirá que ela é movimento de perguntas que não são feitas tendo em vista a resposta, mas perguntas que procuram exaurir o conteúdo aparente, deixando atrás de si um vazio. Claro que através do Sócrates, Kierkegaard tem em mente, antes de mais nada, a ironia romântica. Ironia que não se dirige contra esse ou aquele existente individual, mas, cito Kierkegaard, contra toda a realidade dada em uma certa época e sob certas condições. Ou seja, é a totalidade da existência que é observada a partir da ironia. Daí porque essa ironia deve ser compreendida como, o Kierkegaard, aproveitando Hegel, uma negatividade infinita absoluta. Como dirá o Kierkegaard, em uma fórmula canônica, a ironia é um jogo infinitamente leve com nada. O Kierkegaard sabe claramente que tal ironia aparece em realidades históricas em crise de legitimação, mas que não tem à sua disposição ainda uma nova legalidade. Para o sujeito irônico, dirá o Kierkegaard, a realidade perdeu toda a sua validade. Ela se tornou para ele uma figura incompleta que incomoda ou constrange por toda parte. O novo, por outro lado, ele ainda não possui. Apenas sabe que o presente não corresponde à ideia. Diante de uma realidade que não responde mais às expectativas de validade, resta ao sujeito a ironização absoluta das condutas. Ou seja, resta ao sujeito mostrar a todo momento que essa realidade não pode ser tomada a sério, devendo a todo momento ser invertida e pervertida. Ela deve ser tomada por aparência posta como simples aparência. Bem, é como desdobramento dessa ironização absoluta das condutas que nós devemos compreender o cinismo. No entanto, seria incorreto dizer simplesmente que o cinismo aparece como problema a partir do momento em que realidades sociais não respondem mais a expectativas normativas que aspiram à validade universal. Como se o cinismo fosse um simples reconhecimento do fracasso de processos de racionalização da realidade social. Ao contrário, a ironização própria ao cinismo vem da compreensão de que realidades e ações que pareciam não se conformar a expectativas normativas podem, ao contrário, aparecer como realização última de tais expectativas. Nesse sentido, o cinismo ele inverte os nossos modos de indexação entre critérios normativos e consequências da ação, sem que isso implique necessariamente uma contradição, ou seja, uma contradição entre aquilo que faço e aquilo que eu digo. Veja, Alexandre Kojève nos fornece um exemplo precioso, eu vou dar um exemplo,
a respeito dessa noção de cinismo como inversão dos modos de indexação. Trata-se do seu comentário sobre a arte de escrever do imperador Juliano. Na Arte de Escrever, livro do Léo Strauss sublinhava como não devíamos tomar ao pé da letra tudo o que tinham escrito os grandes autores do passado, nem acreditar que eles tinham explicitado em seus escritos tudo o que queriam dizer. A arte antiga, redescoberta pelo Léo Strauss, consistia em escrever o contrário do que se pensa, tal como na ironia, para poder proteger o escrito de alguma situação que impedia a enunciação direta da verdade. Tal estratégia obedecia a uma dupla função. Por um lado, escapar à censura, e por outro, formar uma elite, que seriam os únicos que seriam capazes de entender o verdadeiro significado do escrito. Kojève vê um exemplo perfeito dessa arte de escrever nos textos do imperador Juliano. Juliano é um imperador, numa situação muito particular, é um imperador que se encontra diante do seguinte paradoxo. Um imperador romano que se encontra diante do seguinte paradoxo. Ele é um ateu convicto e esclarecido. Mas, enquanto imperador, ele deve ser chefe da religião pagã de Estado. Então, conservar essa religião popular é ainda, segundo ele, um modo de conservar a unidade do Estado contra a sedição cristã, que está crescendo naquele momento histórico. Então, a solução vai ser mostrar, mas há uma elite capaz de bem entender, que ele não escreve tudo o que pensa e ele não pensa tudo o que escreve. Pois, como dirá o próprio Juliano, não devemos tudo dizer. E mesmo sobre aquilo que podemos dizer, faz-se necessário esconder algumas coisas para a grande massa. Seus escritos sobre a religião serão, assim, paródias, que, devido ao caráter contraditório de suas construções, denunciam seu próprio poder, que o próprio poder critica ironicamente as ideias que ele divulga. Nesse sentido, Juliano não oculta a verdade. Ao contrário, ele demonstra que a maneira correta de enunciar a verdade é através da ironização absoluta do que então fundamenta as esferas sociais de valores, ou seja, a religião. Agora, mas vale a pena a gente notar um ponto absolutamente central aqui. A posição da verdade, através da ironização dos mitos religiosos, não produz, como a gente poderia esperar, a queda do poder da religião devido ao esforço de racionalização do projeto de esclarecimento. Ao contrário, a posição dos mitos religiosos como aparência perpetua a necessidade funcional de partilha desses mitos no interior da vida social. O esclarecimento de Juliano tende a realizar-se como ironização absoluta das condutas. O imperador age como se acreditasse, mas a todo momento mostra que toma distância em relação à sua crença. Notemos ainda que realidades e ações que pareciam não se conformar em expectativas normativas de racionalidade esclarecida podem, ao contrário, aparecer como realização última de tais expectativas. O que mostra como Juliano só pode ser racional sendo cínico. Nesse sentido, a gente chegaria a uma situação tipicamente cínica e contemporânea se nós pensássemos, por exemplo, em um momento histórico no qual a elite esclarecida seria do tamanho exato da população do Império. Ou seja, um momento que já teria disseminado o esclarecimento. Tal como no fascismo, segundo Adorno, a paródia do poder nunca terminaria. Primeiro porque haveria sempre um sujeito suposto crer, alguém que sempre crê no meu lugar, legitimando a necessidade da ideologia. Segundo, porque os conteúdos ideológicos seriam postos como aparência que não seriam nada mais do que aparência. E por isso imunes à crítica. Assim, todos os sujeitos seriam esclarecidos, mas agiriam como se não soubessem. Todos seriam ateus, mas continuariam a objetivamente dobrar os joelhos, mesmo que tal ato não fosse motivado por nenhuma crença nos mitos socialmente partilhados. Nesse sentido, chegaremos facilmente a uma das definições clássicas do cinismo: falsa consciência esclarecida, ou ainda ideologia reflexiva. A noção de ideologia reflexiva
é astuta por descrever a possibilidade de uma posição ideológica que porta em si mesma a sua própria negação. Já o termo aparentemente contraditório, falsa consciência esclarecida, nos remete à figura de uma consciência que desvelou reflexivamente os pressupostos que determinam sua ação alienada, mas mesmo assim é capaz de justificar racionalmente a necessidade de tal ação. Nesse ponto, creio poder insistir em uma questão fundamental. Nós nos sentimos normalmente reconfortados com a promessa de que a verdade nos libertará, ou seja, de que a luz advinda com a enunciação da verdade será capaz de portar um acontecimento que reconfigura o campo da efetividade. No entanto, o cinismo nos coloca diante do estranho fenômeno da usura da verdade, de uma verdade que é desprovida de força performativa, uma verdade que bloqueia temporariamente toda nova força performativa. Em uma fórmula feliz, Sloterdijk nos lembra, eu cito, há uma nudez que não desmascara mais e que não faz aparecer nenhum fato bruto sobre o terreno no qual poderíamos nos sustentar com realismo sereno. Mas vamos continuar ainda com o exemplo do imperador Juliano, que eu possa terminar essa conferência. Notemos que não podemos falar aqui em transgressão de critérios normativos de enunciação, e muito menos em contradição performativa. Juliano não diz outra coisa do que faz. Ao contrário, ele justifica de maneira consistente o que faz e pode assim continuar a fazê-lo sem culpa. Ou seja, de qualquer forma, me parece que isso é uma questão muito importante, porque ao invés de tentar afastar o cinismo através de alguma forma de apelo à dimensão da sinceridade ou da intencionalidade, a gente deve compreender o cinismo como um problema de indexação, como eu havia dito anteriormente. Nesse sentido, as reflexões do Deleuze sobre o humor, não sobre o cinismo, são fundamentais. Lembremos do Deleuze quando ele afirma, eu cito, cada vez que nos interrogam sobre uma significação, respondemos através de uma designação, mostramos o que a palavra significa, uma mostração pura. Se assim for o humor, esse mesmo humor que já aparece no cinismo de Diógenes contra o Platão, ao falar ao indexar aquilo que o Platão tenta colocar como ideia abstrata, seria fundado na demonstração do absurdo das significações e do não sentido das designações. Um pouco como se o humor nos mostrasse que o formalismo da lei, que aspira à validade transcendental, acaba sempre por legitimar designações não só contrárias, mas contraditórias. Nesse sentido, a gente poderia ver no cinismo contemporâneo a implementação desse humor que procura problematizar ao extremo a indexação entre significação e designação. Por isso, a gente perde o foco da questão trazida pelo cinismo se insistir em compreendê-lo como simples caso de contradição performativa. É sempre possível, veja, ao contrário, o cinismo nasce da tentativa de mostrar que condições transcendentais normativas de julgamento podem ser seguidas, mas suas designações normais podem ser invertidas sem contradição entre ato e julgamento. Bem, é sempre possível contra-argumentar dizendo que a simples definição de uma enunciação como cínica já pressupõe a identificação de contradições entre as condições transcendentais normativas e a posição da enunciação. Dizer que um ato é cínico já implica em reconhecimento da contradição entre fato e lei. Mas nos parece que tal contradição aparece porque sempre pressupomos mais do que as condições normativas são capazes de nos fornecer. Pressupomos, por exemplo, uma transparência entre consciência e razão prática, que é fundada na pressuposição da transparência entre intencionalidade e forma geral do ato de fala. Como se a forma vazia do ato pudesse determinar a priori a sua significação. Ou seja, pressupomos uma imanência que anima, por exemplo, a formulação canônica do Kant a respeito da lei moral, eu cito Kant. Julgar o que deve ser feito a partir da lei moral, ou seja, julgar qual designação pode ser indexada pela significação da lei, não deve ser algo de uma dificuldade tal que o entendimento mais ordinário e menos exercido não saiba resolver facilmente
mesmo sem nenhuma experiência do mundo. Ora, o cinismo incide exatamente nesse ponto. A partir do momento em que se pressupõe tal transparência, o cinismo transforma-se em um problema insolúvel. Pois tudo se passa como se o ato cínico afirmasse que tal transparência existe, mas ela foi mal compreendida. Ou foi compreendida de maneira muito rápida, muito ingênua. Faz-se necessário desdobrar as mediações, né? A lei é clara, diz o cínico, e se seguirmos seu espírito, veremos que ela pode justificar condutas que lhe pareciam opostas. Como dizia o Sade, podemos fundar até mesmo um estado de libertinos a partir de valores universais republicanos, intersubjetivamente partilhados. Nesse sentido, podemos finalizar dizendo que há ao menos algo de verdadeiro no cinismo. A verdade é de que o formalismo da civilização liberal capitalista forjou valores que podem conviver com determinações muitas vezes contraditórias. A ideologia é uma questão de abstração, ou, para falar como Lacan, um conjunto de significantes puros, que, por não se referirem diretamente a nada, podem adequar-se ironicamente a qualquer determinação empírica. Daí porque, em uma época de ironização absoluta, não podemos mais esperar que o riso possa ainda ser uma arma contra o poder. Há muito, o poder aprendeu a rir de si mesmo. Muito obrigado. Franklin, boa noite. Boa noite. Como é que você retomaria a leitura que o Freud faz em Psicopatologia da vida cotidiana, dos ditos espirituosos, que ele se atém à própria questão do enunciado, enunciação, e aí eu não sei se eu vou insistir à toa, porque você já esclareceu isso, mas que o efeito riso ele vem justamente do impacto entre duas... Enfim, são vários processos, você pode elucidar isso melhor, mas o riso é liberado até como uma forma de catarse. E se pegar, por exemplo, como você trouxe o Lacan colocando como significante vazio, né, um conjunto de significantes, a ideologia como um conjunto de significantes vazios. Desse ponto de vista, eu acho que nenhuma ideologia escapa ao riso enquanto arma. Porque a contradição do capitalismo está nela mesma, né? Quer dizer, está na assunção dessa contradição. Eu não sei se eu fui muito claro, eu só queria que se você recolocasse o Freud de uma forma mais... Tá bom. Bem, eu diria o seguinte, de fato, há essa teoria do riso como uma descarga, muito presente no Freud, que eu acho que, de uma certa forma, tem uma proximidade com algo da teoria clássica do riso, por exemplo, que a gente encontra no Hobbes, na ideia do riso como uma maneira de desqualificar o outro, né? Uma desqualificação contra o outro, que ao mesmo tempo pode aparecer como uma defesa contra si mesmo, uma defesa de si mesmo contra si mesmo, né? Ou seja, uma defesa do sujeito contra uma espécie de ameaça externa, né? Então a ideia de uma descarga aparece aí claramente. Mas eu diria que há uma ideia que eu acho muito importante do Freud, que eu acho que poderia nos dar uma possibilidade de pensar algumas questões vinculadas à ironia e um riso que não pudesse ser absorvido pela ideologia do poder, está no texto de 27 sobre o humor, né? Eu acho que é um texto muito feliz, porque o Freud ele articula a ideia da ironia melancólica, né? Ou seja, ele vai falar, bem, veja, exemplos de humor. Exemplos de humor, para o Freud, você tem um sujeito que vai ser condenado à morte, né?
numa semana e, bem, já chega segunda-feira, ele olha então para fora e diz, a semana começou bem. Né? Ou seja, e várias outras situações nas quais, veja, o eu, ele se auto-ironiza. Há uma autoderrisão do eu. Mas essa autoderrisão não é resultado de uma pressão sádica do superior sobre o eu. Né? Na verdade, essa autoderrisão, ela, de uma certa maneira, é uma estrutura de reconciliação própria ao eu. Por quê? Porque a ideia de uma autoderrisão, no sentido do Freud, acho que tem muito a ver com a ideia de há uma ironia que não dissolve todos os objetos, como no caso da ironia romântica, né? Pelo menos uma certa leitura da ironia romântica, de que o sujeito ele se abstrai de toda a determinação empírica. E o próprio Schlegel falava da ironia como bufoneria transcendental, ou seja, como se ele tomasse uma distância absoluta em relação a tudo. Mas há uma ironia que é resultado do contato com algo que resiste no próprio objeto. Né? Por exemplo, quando nas últimas páginas do Caminho de Swann, do Proust, né? O Proust vai falar de uma situação extremamente interessante, do qual o protagonista se vê diante de um objeto do qual ele procurou durante todo o livro, né? Odete, qual ele procurou durante todo o livro, e no final ele se para e pergunta, mas olha só que coisa engraçada, eu passei anos e anos atrás de uma mulher que não era o meu tipo. Né? Então ele começa a pensar, quer dizer, o objeto começa de uma certa maneira a dissolver a sua consistência fantasmática, digamos assim, a se mostrar nas suas contingências, a se mostrar nas suas imperfeições, e essa apreensão é irônica por quê? Porque a verdadeira ironia não é o fato de que eu me enganei, eu tomei um objeto por aquilo que ele não era. A verdadeira ironia, no caso que isso tem muito a ver com a ideia da ironia melancólica do Freud, é a compreensão de que o sujeito ele só poderia realizar o amor amando um objeto que era inadequado aos seus fantasmas. Né? Ou seja, que ele só poderia realizar o amor ao absorver o objeto daquilo que ele tem de mais resistente às projeções fantasmáticas. Né? Ou seja, nesse sentido, é um tipo de ironia que eu acho que é muito distinto dessa ironização absoluta das condutas, que eu diria que foi a ironia que foi apropriada pela ideologia do capitalismo. Enquanto você falava, de repente eu pensei numa coisa, e não é assim nada teórico, faz parte um pouco daquilo que a gente viveu esses últimos meses, né? Foram duas falas do Lula, uma que estava quando ele estava, acho que no Gabão, não tenho certeza, quando ele falou para os jornalistas que ele foi para lá para saber como que um presidente ou um governante poderia ficar 16 anos no poder e depois ainda se candidatar à reeleição. E numa outra ocasião, quando ele falou para os jornalistas, descendo de um avião, que ele daria entrevista se eles concordassem em ver esse projeto do jornalismo, etc. Bom, do meu ponto de vista, isso seria uma brincadeira. Não sei se isso está dentro da classificação de ironia ou de cinismo, mas estaria tipo de uma brincadeira ou uma ironia. Já os jornalistas acharam que aquilo era uma coisa séria, né? Agora, eu fiquei pensando também se eles não estariam encaixados naquilo que você falou, que muitas pessoas concordam que é sério, fazem de conta que é sério, mas sabendo que não é sério. E que se esse jogo de fazer que, de fato, ele falou que ele queria ver como seria de novo, poderia se perpetuar no poder, se isso não... os jornalistas não saberiam que isso era uma brincadeira, mas, ao mesmo tempo, levaram isso a sério por um motivo qualquer. Não sei se me fiz entender, eu queria ouvir o que você tinha a falar. Bem, analisar esse tipo de caso é sempre complicado, é problemático, né?
Mas, ao invés de analisar esses casos, eu gostaria só de aproveitar algo que está presente neles, que talvez seja mais interessante, né? Que é, de fato, acho duas coisas são muito importantes para a gente perceber no que diz respeito à maneira como o poder se coloca hoje em dia, né? Primeiro, a figura de um poder que se autoironiza, ou seja, que de uma certa maneira se utiliza da ironia para conseguir legitimar e se aproximar, né? Em cima de tudo, de se legitimar, eu acho que é uma questão absolutamente fundamental, né? Que deve ser compreendida e deve ser levada a sério se a gente quiser compreender alguns artifícios das práticas de poder contemporâneas. Uma outra coisa que eu acho aí muito significativa também, certo? É um tipo de posição do poder autorreflexiva. Posição autorreflexiva do poder. Por exemplo, quando a Alemanha ela mandou tropas para o Kosovo, e aquela pessoa que foi obrigada a fazer isso foi um antigo pacifista, Joschka Fischer, né? E foi muito interessante ver o tipo de articulação retórica para a justificação da ação, né? Ao invés de assumir a ação de uma maneira taxativa, ele procurou, por todos os lados, mostrar o descontentamento do poder com a ação. Uma coisa do tipo, não me é nem um pouco agradável fazer esse tipo de coisa, não gostaria de estar nessa posição, eu também me sinto muitíssimo. Ou seja, um poder que coloca mesmo em questão as suas próprias enunciações. Mas eu sou obrigado a fazer, né? Veja, esse tipo de posição subjetiva seria impensável há anos atrás, né? Ao contrário, né? Então, eu acho que esse tipo de situação ela indica muito claramente como fica muito mais difícil você criticar, certo? Um poder que enuncia suas injunções dessa maneira. É muito mais difícil você fazer uma crítica a alguém que chega e fala, não, eu também concordo com você, a princípio eu também não faria isso, né? Sabe? Eu também concordo com você, o salário mínimo é muito baixo, né? Mas vou fazer o quê? Então, acho que esse tipo de estrutura retórica diz muito a respeito das práticas de legitimação do poder hoje em dia, né? Bem, sem pretender acrescentar nada à exposição, mas apenas para satisfação pessoal, eu gostaria de perguntar se não é possível, ao invés de você centralizar a questão do cinismo só do ponto de vista do enunciador, não é como uma incongruência entre o ato da enunciação e o enunciado, ampliar um pouco o processo e colocar como uma consideração só simulada do destinatário da mensagem, porque daí eu posso, talvez, mantendo essa congruência, pensar em termos de que essa desconsideração, essa consideração só simulada, já esteja arraigada no mecanismo ideológico do poder. É só isso. Não, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que, de fato, por isso que eu insistiria na ideia de anular toda a dimensão de crença nas considerações sobre o cinismo, né? Não se trata de tentar compreender como o sujeito acredita no que diz, né? E nem como o enunciador acredita no que o sujeito diz, né? Ao contrário, trata de entender como o sujeito demonstra que não acredita no que fala, o receptor sabe que o sujeito demonstra que não acredita no que fala, ele também se coloca na mesma posição, mas mesmo assim o processo continua a funcionar. Ou seja, mesmo no interior do desencantamento absoluto, a questão fundamental das ditas sociedades pós-ideológicas, eu diria que é um pouco essa. Mesmo numa situação de desencantamento absoluto, os rituais ideológicos continuam a funcionar, né? Althusser tinha uma percepção muito clara do que era ideologia, né? E ele desvinculava a ideologia de crença. Isso era uma coisa absolutamente fundamental. Ele lembrava, por exemplo, do que o Pascal falava sobre como você faz para se tornar um bom cristão, né? Quer dizer, veja, se você não acredita, isso pouco importa. Dobre os joelhos e comece a rezar. Vai chegar uma hora
que você objetivamente vai estar rezando, vai chegar uma hora que você vai começar a acreditar. Por quê? Porque a ideologia é uma questão de rituais repetidos, não uma questão de crenças subjetivas, né? Então, eu insistiria muito nessa ideia, na ideia de que, veja, é muito mais difícil. Por que numa situação de crise de legitimidade, como seria a situação contemporânea, é absolutamente fora de questão que essa crise produza uma reviravolta institucional? Por uma razão muito simples, porque é muito mais difícil você reordenar situações de crise quando você tem situações nas quais todos os sujeitos estão desengajados. Todos os sujeitos já estão absolutamente desengajados no que diz respeito aos discursos oficiais, né? Mas, no entanto, o ritual de sociabilidade continua a funcionar, né? Eu diria é uma coisa bastante interessante perceber que mesmo nas esferas mais centrais do núcleo ideológico, como, por exemplo, a publicidade, né, você tem hoje uma proliferação de publicidades que se auto-ironizam, que ironizam o próprio discurso publicitário, que ironizam aquilo que elas mesmas apresentam, como se falasse, exatamente daquele exemplo adorniano, numa espécie de piscadela de olhos. Veja, nós também não somos tão ingênuos assim, né? Mas, no entanto, é a mesma história que continua sendo contada. No entanto, é a mesma estrutura que continua repetida, mesmo que ela esteja absolutamente apodrecida nas suas bases de legitimação, ela continua a funcionar, e talvez de uma maneira ainda mais forte. Então, eu insistiria, por exemplo, o fato do Adorno ter percebido isso num sistema totalitário por excelência, que era o fascismo, demonstra que o autoritarismo não necessariamente está vinculado à crença. Quantas pessoas você acha que acreditavam naquilo que os sistemas totalitários stalinistas colocavam? Ao contrário, tanto que a corrupção era um processo generalizado. Era exatamente pelo fato de ninguém se engajar é que o sistema podia funcionar até ad infinitum, né? Então, acho que esse é um elemento fundamental para a gente compreender práticas de poder na contemporaneidade. Bem, não há mais questões? Acho que o senhor precisa pegar o microfone, né? Já que o tema do seminário é vida, perigos e oportunidades, então foi colocado o perigo, né? Quais são as oportunidades que se abrem à população organizada quando descobrem este fenômeno que está ocorrendo, do cinismo assumido? Veja, eu acho que qualquer futuro para a crítica passa necessariamente pela compreensão clara e definida de como as práticas de poder realmente funcionam, né? Acho que a crítica da ideologia sempre esteve muito vinculada, por exemplo, à ideia de recalcamento, à ideia de ocultamento, a ideia de uma certa maneira, a um processo de determinação de valor que ocorre às costas da consciência e que deveria ser desvelado, né? E o desvelamento desse processo seria uma espécie de possibilidade de uma tomada de consciência daquilo que realmente faz as molas das determinações de valor, né? Eu acho que esse tipo de crítica ela deve ser um pouco de lugar, até porque não se trata mais de um sistema que opera por ocultamento, mas que opera pela máxima visibilidade, quer dizer, pela máxima exposição, né? Então, isso nos exige uma reformulação mesmo dos nossos protocolos de crítica. Que tipo de reformulação deve ser essa? Bem, isso é alguma coisa que continua como tarefa aberta, acho que para o pensamento contemporâneo, né? Mas que, de fato, eu diria que há um duplo risco que deve ser descartado de uma vez por todas. O primeiro é o risco da crítica clássica da ideologia, né, que acaba produzindo uma figura que não é mais as figuras de prática de poder. E segundo, é a simples afirmação daquilo que se coloca como prática de poder. Ou seja, já que o debate era pós-modernidade ou vingança da história, eu diria que aquilo que, de uma maneira heteróclita, foi se compreendido como pós-modernidade,
com uma espécie de momento de fim de ideologia, é o discurso mais ideológico que você possa imaginar. Por uma razão muito simples, quer dizer, tudo isso que eu tentei desdobrar aqui, ou seja, uma ideologia que funciona através da ironização das condutas, que se funciona através dessa posição na qual os sujeitos podem se desengajar a todos os momentos de suas representações sociais, ou seja, numa espécie de flexibilização absoluta, né, como se estivesse diante de uma multiplicidade que corre por todos os lados. Veja, esse é o discurso central das práticas de poder contemporâneas. Né? Então, eu diria que a pós-modernidade acabou fornecendo o catálogo, o manual de práticas de poder da contemporaneidade. Né? Então, acho que qualquer via de reformulação da crítica deve abrir mão desses dois polos. Não tem mais perguntas, então agradecemos ao professor Vladimir Safakle por este brilhantismo de enfrentar uma temática tão complexa como essa do cinismo, desde a época dos gregos até nós, né, o cinismo contemporâneo. E lembramos a todos que dia 22 de setembro tem a virada ética da pós-modernidade com o professor francês Jacques Rancière, da Universidade de Paris 8. Então, esperamos todos vocês. E às 21 horas nós estamos tendo o Instrumental Campinas, Flávio Carrillo Quarteto no Café Filosófico. Aguardamos todos lá também. Bem, Agradecemos obrigado, ao professor. Então. Obrigado. Obrigado pela sua, Claro. pelo seu. É um tema fantástico, porque é dificílimo de falar sobre isso, né? Eu acho. Ainda estou tentando achar a Cinismo, fórmula ideal é também. interessante. Não, o senhor conseguiu com os termos esclarecer isso para